Cristo eu vou vencer. O mal que me cerca em Cristo sempre vou viver. Em lugar da tristeza, alegria me dá. E por isso, seguro eu sigo a cantar. Nada vai me separar desse amor. Com Cristo sou mais que vencedor. Tua graça me basta, disso certa estou, pois sou fruto do teu grande amor. E sem ela eu sei, não consigo viver. Só em ti tudo posso viver. Nada vai me separar desse amor. Com Cristo sou mais que vencedor. Não importa a dor, em Cristo eu vou vencer. O mal que me cerca em Cristo sempre vou viver. Em lugar da tristeza, alegria me dá. E por isso, seguro eu sigo a cantar. Nada vai me separar desse amor. Com Cristo sou mais que vencedor. Tua graça me basta, disso certa estou, pois sou fruto do teu grande amor. No programa de hoje estamos recebendo a visita do Sr. Carlos Kugert. Ele é supervisor em comunidade terapêutica e também coordenador regional do Amor Exigente do ABC. E está na finalização do seu curso de psicologia. É dependente químico recuperado há 12 anos e estará abordando o tema a exigência na disciplina. Portanto, se você tiver dificuldade na disciplina em sua casa, com o seu dependente, o seu usuário, com seus filhos, esse é um tema que serve para todos os segmentos, mesmo para aquelas famílias que têm essa dificuldade da exigência na disciplina. E se você que tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 28 18 17 00 e mencione também a cidade da qual você está falando. E agradecemos a todos aqueles que continuam prestigiando o programa, tirando suas dúvidas e comentando até daquilo que está servindo para você, porque essas dúvidas são pertinentes hoje a todos nós que vivemos num momento meio um tanto conflitivo, com essas trocas de papéis e referências entre pais e filhos. E o tema falando com o representante, o coordenador geral do Amor Exigente, vocês vão ver que coisa fantástica é falar na família do amor e a exigência das regras, das tradições de família e principalmente aplicando-se na família codependente. Obrigado, Carlos, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui no seu programa e falar desse tema que é o nosso trabalho. Como você colocou, eu sou voluntário desse grupo, desse programa de qualidade de vida, que é o Amor Exigente. Já tem 12 anos que esse programa faz parte da minha vida. Eu sou uma pessoa melhor hoje por conta de fazer parte dessa família do Amor Exigente. E esse tema de hoje, exigência na disciplina, ele é muito nosso, ele é muito brasileiro. Porque quando essa proposta veio dos Estados Unidos, quando o Padre Haroldo trouxe, e depois, como o Padre Haroldo muito bem disse, foi abrasileirado pela Dona Mara, ela sentiu a necessidade de colocar mais esses dois princípios, que era exigência na disciplina e o amor. Porque essa proposta, como veio da Europa, dos Estados Unidos, ela sentiu que faltava alguma coisa. Porque o brasileiro ele tem aquela coisa de dar um jeitinho, a gente dá um jeitinho aqui, e isso fazia muito mal para o programa. E o programa ele nos ensina que é preciso perseverar para ter esse resultado que ele promete. Porque ele promete qualidade de vida. Se a gente conseguir aplicar os 12 princípios do Amor Exigente na nossa vida, não tem como a nossa vida não melhorar.
No Amor Exigente a gente tem até uma estatística. Se você frequentar o grupo de Amor Exigente por 1 ano, a sua vida vai mudar e mudar para melhor. Ela muda em torno de 84%, porque acontece essa mudança, graças a esse princípio da exigência e da disciplina. Né? Só um minutinho. Uma vez que você está falando sobre o amor exigente, muitos dos telespectadores muitas vezes nem sabem do que você está falando. Nós sabemos que tem um grande público do amor exigente que você está falando, beleza. Então a minha pergunta, principalmente para aqueles que não conhecem, o que vem a ser o amor exigente e se qualquer família pode procurar um programa de amor exigente, já que você está falando de disciplina na família. Pode, com certeza. Esse é um programa para a família, como o seu programa mesmo tem esse nome, né? E ele serve tanto para pessoas que têm problema, né, com adicção, com o uso de drogas, com o uso do álcool, e também problemas de comportamento, né? Porque, na verdade, o problema em si não é a droga, né? A sociedade até aceita a droga. A gente tem drogas lícitas e drogas não lícitas, né? Sendo que a pior delas é o álcool, né? Que tem na maioria das famílias brasileiras. Então, a sociedade não aceita o comportamento que o indivíduo fica sob o efeito da droga, no caso do álcool. E na nossa família, o adolescente mesmo, a própria criança, a própria psicologia, ela, há um tempo atrás, ela acabou meio que se perdendo nessa coisa de limites, né? Antes não podia bater, não podia dar um tapa na criança, hoje eles até falam num tapa terapêutico, né? Pedagógico. E a gente sabe que uma das coisas mais difíceis para se criar um filho, eu tenho um filho de 4 anos, é dar limites, né? Colocar regras. E colocar regra até não é uma coisa difícil. O difícil é essa manutenção, que é a disciplina. É eu ter e não voltar atrás. Porque nos dias de hoje, a gente tem pouco tempo para ficar com a criança, né? O meu filho nasceu, com 6 meses a gente teve que colocar ele já na escolinha, porque a gente tem que trabalhar. Então, muitas vezes, a gente tem que voltar. O mesmo processo que é feito, por exemplo, naquela pessoa que é internada pela dependência química, é o que é feito para a família, né? É resgatar daquela pessoa aquilo que ela tem de melhor, né? Então, como a gente foi educado, hoje a gente sabe que está faltando limites, está faltando os princípios éticos e morais, e através desse tema, exigência na disciplina, nós vamos nos colocar, né? Então, quem conhece o programa de Amor Exigente, que são 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, a espiritualidade pluralista, né? É um programa que aceita todas as religiões, e a gente sabe que a religião é muito importante nesse processo, né, de recuperação e no processo de formação do ser humano, né? A criança bem educada é aquela criança que tem uma espiritualidade, né? E quando a gente fala no programa espiritualidade, ela é bem mais abrangente do que a religiosidade, né? A religiosidade a gente pratica quando a gente vai lá no templo, lá na sua religião. E a espiritualidade é uma coisa que já está intrínseca, está dentro da gente. A gente já nasce com isso mesmo sem ter uma religião. Espiritualidade é querer o bem. Espiritualidade é ter amor próprio, né? E para ter amor próprio é preciso exigência e disciplina. Que a codependência nos tira isso, né? O codependente é aquela pessoa que vive a vida do outro, aquela mãe que vive a vida do filho, que vive o problema do filho. Essa pessoa não tem amor próprio. Então, no grupo, a gente aprende junto, né? Porque é um grupo de auto e mútua ajuda. Uma mão dá e a outra recebe, né? Então, lá a gente partilha da nossa experiência, do dia a dia, né? Eu tenho alguns títulos que estudei, que trabalhei, mas o que eu mais me orgulho é de ser um dependente químico, um dependente de drogas em recuperação, há 12 anos. Então, esse programa me fez uma pessoa melhor, né? A minha família melhorou graças a isso, porque chegou um tempo na nossa vida que a gente teve que se decidir. Quando a gente entrou no programa de Amor Exigente, nós tínhamos que sair de cima do muro. Então, muitas coisas não eram mais aceitáveis, né? E no Amor Exigente a gente sabe que não dá para ficar em cima do muro, né? A gente tem que se colocar. E a exigência e disciplina vai ser esse princípio que vai dar essa manutenção em todos os outros princípios, que a gente vai se colocar, né? Porque precisa exigência
em todos os pontos da nossa vida, tanto na vida espiritual, como na vida profissional e até mesmo em casa, né? Essa correria do dia a dia, a gente não tem disciplina para se pôr na mesa na hora do café, né? Essa individualidade que tem em casa, a questão do respeito, da ética mesmo. Então a gente tem que buscar, na exigência e na disciplina, colocar aqueles princípios que são imutáveis, né, que nunca deverão sair da família, da base da sociedade. Aliás, é o primeiro princípio de vocês. É o primeiro Quando princípio. eu começo a falar que valores são diferentes entre pais e filhos, que hoje a modernidade mudou os conceitos, e a gente fala, não, amor, amor. Essas tradições têm que ser, caráter é caráter, e valores de caráter nunca vão mudar. Nunca vão mudar. E é interessante colocar que o nome é um nome forte, né? Amor exigente. Mas o amor, ele é sempre maior que a exigência, né? Porque a mãe que ama o filho, ela não tem que fazer o que o filho quer, ela tem que fazer aquilo que é bom para o filho, aquilo que precisa ser feito, né? A frase que é o coração do amor exigente, ela fala, eu te amo, mas eu não aceito aquilo que você está fazendo de errado, né? Isso dito assim, parece até simples. É até uma forma poética dizer, eu te amo, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. Mas precisa ser muito exigente e ter muita disciplina para aplicar essa frase. Porque fazer o que precisa ser feito, na maioria das vezes, não é tarefa simples. Geralmente não é. Geralmente não é. Não é. Geralmente não é. Então, uma das coisas que eu aprendi, até uma frase que é dita nos grupos de AA nos Estados Unidos, ela fala assim, o homem que eu era, bebia, o homem que eu era, vai voltar a beber. Então, quer dizer, eu tenho que mudar de vida, eu que tenho que mudar. E para mudar, é preciso exigência, é preciso disciplina. Então, se eu estiver tendo alguma dificuldade com o meu filho, de relacionamento, na convivência, dificuldade com o comportamento, eu tenho que rever tudo isso, né? Eu tenho que mudar essa forma de ser. Eu tenho que mudar a forma de ser pai, eu tenho que mudar a forma de ser filho, eu tenho que mudar a forma de ser um profissional. Porque no programa a gente aprende que fazer a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado, né? Então, quando a gente vem para o grupo, a gente percebe com o comportamento do outro, com a fala do outro, né? Com esse programa que é o espelho, a gente acaba percebendo no outro aquilo que eu tenho que mudar. E aí eu percebo que o outro vai mudando, o outro vai crescendo, a vida dele vai melhorando, né? E aí eu percebo que eu também tenho condições de melhorar, né? Então, o programa ele é sensacional nesse sentido. A gente está lá, a gente assiste as pessoas chegando no programa, sem disciplina, até duvidando da sua própria espiritualidade, duvidando de Deus, né? Porque como que aconteceu isso na vida dela? Ela com 3 filhos e um é dependente químico. Ela educou os 3 filhos iguais, ela não consegue buscar, né, na razão uma resposta para isso. E aí, com o passar do tempo, ela vai percebendo que ela tem que se fortalecer para poder ajudar o outro. Não adianta ela ficar no fundo do poço junto com o filho. É muito interessante essa sua colocação, quando você diz, ela tem que reaprender, repensar na postura dela, porque ela também tem que ser mais exigente com ela, mais disciplinada com ela, aprender ou verificar até onde está falhando nesse papel de, vamos dizer mesmo até de autoridade, não autoridade, é a autoridade que delega aos pais em termos de respeito, porque nós vemos os pais muitas vezes confundindo esses papéis. Eles são muito mais permissivos, acabam cedendo muito mais fácil, principalmente aqueles pais que trabalham, pela culpa, pela falta de tempo de estarem com os filhos. Então, eles acabam revendo uma nova posição. O amor exigente faz com que os pais se percebam daquilo que eles estão dando, daquilo que eles estão vivendo. Com certeza. Eles se recolocam, você reescreve um novo script, eles percebem que também estão falhando. Muitas vezes eles estão falhando. Com certeza. Tem uma frase de um autor que agora não estou lembrando o nome, ele fala assim, o passado é coisa para se refletir, não para se repetir, né? Então, eu acho muito interessante essa fala, porque aqui, da forma que eu fui educado,
com certeza não vai dar certo se eu querer educar meu filho. Sem dúvida. Porque nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Então eu também tenho que me reciclar como pai, eu tenho que buscar informação, né? Como você mesmo falou, às vezes pela culpa, pelo fato de eu não estar presente com ele, no momento que eu fico com ele no final de semana, o que ele pede eu dou. Né? Ele quer um sapato eu dou, ele quer um carrinho eu dou, para suprir aquela falta. Isso. Mas isso não é ser pai. Ser pai, ter um filho é uma coisa, ser pai é outro, né? Então a gente aprendeu que o filho não vem com manual, não tem um livro para ensinar a criar um filho. Tem sim. Né? O livro do Amor Exigente ensina. Ensina você a ser uma pessoa melhor, para a partir do seu exemplo, você ser um pai melhor para o seu filho. Porque nós falamos sempre que nós somos um grupo de ação, né? E o amor exigente é verbo, então eu tenho que conjugar sempre na primeira pessoa, né? Eu tenho que ter amor próprio para poder ter o amor do outro, né? No próprio Pai Nosso, a gente repete isso, né? Que a gente tem que primeiro perdoar o outro para poder ter o perdão. Então, no amor exigente a gente aprende isso, aprende a nos fortalecer, a nos valorizar, a melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, e você passa a ter amor próprio, a sua autoestima melhora, né? A gente vê as mães chegando lá, sofrendo, com 2, 3 cores no cabelo, né? E daí depois de 2, 3 meses ela já começa a se ver no espelho, percebe que tem que ficar mais loira, ficar mais bonita, começa a fazer a mão, começa a aparecer uma outra pessoa, ela vai se transformando, né? Ela começa a transformação por fora e depois vai mudando por dentro. E essas mães imediatistas que chegam já querendo uma solução para os filhos, e ouve muitas vezes vocês fazerem uma colocação, em uma semana ela já quer mudar tudo. E não se percebe que ela que tem que mudar. E isso exige-se um tempo dela. Normalmente, quanto tempo? Ou de cada um, de uma para outra, esse tempo é diferente, ou tem uma média de um tempo para os pais tomarem uma atitude em relação de cobrar ou exigir, porque muitas vezes eles não são nem o próprio exemplo. Isso acontece muito, porque a pessoa chega lá, a princípio ela já quer uma receita pronta, né? Ela chega com um problema e diz, olha, o que o senhor pode fazer? Me disseram que aqui é muito bom, o que o senhor pode fazer para me ajudar? Né? As pessoas que estão lá como coordenadores, que são todos voluntários, né? É um trabalho voluntário, eu acho que por isso também que dá muito certo, né? E a gente percebe que a pessoa quer resolver o problema do outro. E quando chega lá, a gente fala, não, calma, primeiro vamos olhar para você precisa estar bem, você precisa melhorar. E daí ela começa a olhar para ela, porque ela não sabe nem o nome dela, né? Doença, neurose. Neurose e tal. Ela é chamada de louca, de um monte de nome. Quando a gente chega lá e chama ela pelo nome, diz, olha, dona Tereza, a senhora pode falar. Ela diz, não, eu sou a mãe do Carlos. Ela não se coloca como Tereza, ela já se coloca no papel de mãe do Carlos, né? Então, quando a gente traz ela para a realidade, ela percebe o quanto de tempo ela perdeu na vida dela e não teve resultado. Não, nenhum. Né? Porque o filho continua sofrendo, ela está vendo que não tem resultado nenhum porque ela está sempre fazendo a mesma coisa. Então, e todos estão doentes. E todos estão doentes. E quando ela percebe essa realidade, ela vai perceber não através do programa, através das pessoas, né? Porque é ação. Aí o outro vai falar, eu quando cheguei assim, eu estava pior do que você. Sabe? Aí através do exemplo, ela vai se percebendo, né? E a gente sabe que a família que tem um usuário de álcool ou de droga, a família inteira fica doente, né? A estatística fala que no mínimo 5 pessoas diretamente é afetada, né, por esse problema. E essa pessoa que chega no grupo, geralmente é aquela que carrega o peso maior, porque ela já andou em vários lugares antes de lá, né? Então, quando ela chega no programa, ela percebe que ela tem que se fortalecer, que o dependente é somente um bode expiatório, porque leva-se um tempo. Eu imagino que 3 meses para ela entender o programa, ela entender o que a doença faz, né? Porque o dependente na família, ele vem como um bode expiatório, ele está indicando que aquela família tem algum problema. E ele, como uma pessoa mais sensível, mais vulnerável, ele foge desse problema e vai, geralmente, usar drogas. Quando esse filho é internado ou ele começa o tratamento, a família começa a ver outras coisas que tem que mudar. Aí geralmente aparece o marido, aparece a outra filha, que não tem disciplina. Ela não usa droga, mas o comportamento dela não é adequado.
ela vai perceber que ela deixa a toalha em tal lugar, deixa o sapato lá, quer dizer, não tem disciplina na casa, né? Não arruma a própria cama. Então, quer dizer, são coisas que a gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender, né? Eu falo sempre nas reuniões do meu exemplo. Eu aprendi a usar droga dentro da minha casa. Eu aprendi a ter comportamentos inadequados dentro da minha casa. Então, eu tenho 4 irmãs mulheres. Imagina, dentro da minha casa, eu não fazia nada. Eu era tratado como um rei. Então, eu não sabia lavar a roupa, não arrumava a cama, porque tinha alguém para arrumar para mim. Aí, quando eu fui para a comunidade terapêutica, que eu percebi como que era, na comunidade terapêutica, o que a gente aprende lá? Regras, normas e disciplina. Isso mesmo. Né? E daí, enquanto o filho está internado na comunidade terapêutica, a família tem que estar frequentando o grupo. Porque quando ele voltar, ele vai querer o quê? Aquilo que é melhor para ele, regras, normas e disciplina. Ter uma vida adequada, uma vida organizada. É um princípio organizador. Ele coloca as coisas aonde elas têm que ficar. Aquilo que não precisa mais ser utilizado. Como gíria. Então a gente tem que evitar lugares, pessoas e a família também. Sem dúvida. Então, muitos colegas meus que fizeram tratamento voltaram a recair, ou voltaram a usar droga, voltaram a ter aquele comportamento inadequado, porque a família não se adequou ao comportamento. Alguns tiveram até que sair de casa para poder ficar limpo, sem usar drogas, né? Porque a família não quis mudar. Então a gente percebe que a família, ela chega a ser até 70% da recuperação do dependente. Porque ela que vai conduzir esse indivíduo. Principalmente no começo. Principalmente no começo. Porque ele volta de lá, assim como a família, quando está esperando o filho de volta para a recuperação, para a reinserção social familiar, ela sente aquele friozinho na barriga, né? Que é fatal. Elas ficam apavoradas no grupo. Nossa, já se passou-se 6 meses, e agora, Carlos, o que eu vou fazer? Eu digo, agora é tarde, já tinha que ter pensado nisso. Né? Era preciso ter disciplina antes, agora fazer o quê? Agora, se você acredita em Deus, reza que Ele vai te ajudar, né? Porque não tem mais o que ser feito. A mesma coisa quando tu está terminando o tratamento. O dependente em recuperação, ele também tem que sentir esse friozinho na barriga, porque ele vai para um ambiente que não vai perdoar a falha. Onde ele errar, ele vai ter uma perda. Ele vai perder o emprego, ele vai perder o relacionamento. Né? Na comunidade terapêutica, quando o interno faz alguma coisa errada, ele tem uma penalidade lá. Se é uma clínica séria, ele vai lavar uma louça, ele vai ficar um domingo sem assistir televisão, ele vai ter que perder alguma coisa. Sem dúvida. Porque a vida é assim, a vida é cruel. A vida nos ensina no dia a dia, é perdendo. Se caiu, machucou. Né? Não tem... E muitas famílias não deixam o filho cair. Está sempre ali, amparando, ajudando. Né? Então a gente aprende a criar os nossos filhos para a vida. Mas nesse momento, quando você disse que as famílias não deixam, estão como uma retaguarda, isso é bom ou é ruim? Eu acredito, com a experiência que eu estou tendo agora, que é ruim. Né? É sempre melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Né? O excesso, que eu digo, é de exigência. Nós estamos falando de exigência e disciplina. Então eu tenho que ser exigente. Eu tenho que querer do meu filho o melhor que ele pode dar. E ele não está dando para mim, ele está dando para ele, né? Para ele mesmo. Você detecta isso na família? Detecta. Hoje a gente percebe, a psicologia percebe, por exemplo, numa criança de 4, 5 anos, pelo comportamento dela, se quando ela tiver 15 anos, 16 anos, ela vai estar mais ou menos vulnerável à dependência química. Né? Porque a gente já nasce com essa predisposição. Então, se tem algum problema na família, a baixa tolerância à frustração, porque aquela criança, quando ela é pequena, que a gente sempre vê essa cena no mercado, que ela se atira no chão, se não der o salgadinho, aquela coisa toda. A mãe se atira junto, faz o mesmo. Ela perde a cabeça, né? Que na verdade é a mãe que... É ótimo essa propaganda. E o que acontece? Essa criança aí, ela cresce. Quando ela tem 15, 16 anos, ela não se atira mais no chão, mas ela bate a porta, ela manda todo mundo tomar banho, né? E não termina a discussão. Então, essa pessoa é o que a gente chama por aí de mal educado. Essa criança aí, quando ela tinha 4, 5 anos, ela já batia no rosto da mãe. Hoje, vai virar estatística, vai para o programa de televisão. Tá certo.
O nosso bate-papo está muito bom, mas nós vamos para um pequeno break e a gente volta já com esse bate-papo tão gostoso. Por que me contentar com as migalhas, se posso assentar-me na mesa do banquete? Por que me contentar em apenas ouvir falar, se posso conhecer-te? De contigo andar, o que mais quero é te adorar. De contigo andar, o que mais quero é te adorar. Oh, oh, oh. Por que me contentar, obedecer através de reis, se eu posso desfrutar da tua doce graça? Por que me contentar em adorar-te através de um véu, se hoje eu posso me achegar, o teu coração tocar? O que eu quero é te tocar. Tocar, o que mais quero é te tocar. Não importa onde esteja, em casa, na igreja ou na rua, o que mais quero é te adorar. Se cantando, orando, se rindo ou chorando, não importa, o que mais quero é te adorar, te adorar. O que mais quero é te adorar. Por que me contentar, obedecer através de reis, se eu posso desfrutar da tua doce graça? Por que me contentar em adorar-te através de um véu, se hoje eu posso me achegar, o teu coração tocar? O que eu quero é te tocar. Tocar, o que mais quero é te tocar. Não importa onde esteja, em casa, na igreja ou na rua, o que mais quero é te adorar. Se cantando, orando, se rindo ou chorando, não importa, o que eu quero é te adorar. A cada manhã eu sinto Deus sustentando meu viver. Sinto teu calor, sinto teu amor, com graça e poder. A cada manhã adoro a Deus, já não consigo me conter. Preciso declarar quão grandes coisas fez, mesmo sem merecer. És o caminho que eu quero trilhar, és a verdade que eu quero ter. Tua palavra me ensina a viver. Tu és a vida que corre em mim, tu és a fonte que brota e faz fluir teus rios, teus rios, teus rios, teus rios, teus rios, Senhor.
A cada manhã eu sinto Deus sustentando meu viver. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do Sr. Carlos Kugert. Ele é supervisor em comunidade terapêutica e coordenador regional do Amor Exigente do ABC, abordando o tema a exigência na disciplina. E nós estamos vendo que realmente a exigência na disciplina cabe em todos os segmentos, na família, dentro da sociedade, na escola, na empresa, para todo tipo de família. Você que tem uma família um tanto, muitas vezes descompensada, principalmente, ou tem uma pessoa compulsiva, principalmente para substâncias psicoativas, então é o melhor. Então vamos continuar batendo esse papo bom com o Carlos. E assim, de uma forma geral, o resultado que vocês obtêm com esse programa? Ele é fantástico, porque é muito bom, eu gosto de trabalhar com pessoas, né? E a gente vê a mudança dia a dia, né? A família chega lá porque a droga, ela faz isso com o ser humano, ela desumaniza a pessoa que está usando a droga e a pessoa que está próximo dela também, porque a gente fica sem ação, né? A gente aprendeu no programa que a gente não tem o poder de mudar o outro, né? Então, nada muda se eu não mudar, eu que tenho que mudar. Você pode frequentar os grupos de Amor Exigente, que tem no ABC inteiro, você pode até não resolver o seu problema, mas eu tenho certeza absoluta, eu estou convencido de que você vai mudar a forma de ver o seu problema, né? Você vai passar a ver ele de uma outra forma. E a partir do momento que eu vejo ele de um outro ângulo, e tudo na vida é uma questão de ponto de vista, eu passo a ver a solução e não o problema. Então, quando a pessoa chega, ela só tem o foco no problema. E aí, quando ela começa a caminhar, começa a frequentar mais o grupo, ela começa a ver a solução do problema dela. E ela foca muito mais no comportamento dela. A partir do momento que ela aceita que não pode mudar o outro, né? O outro a gente só pode amar, e amar com exigência, né? Então, eu te amo, mas eu não aceito aquilo que você está fazendo de errado. Dentro da minha casa, esse comportamento não é adequado, né? Você pode usar esse comportamento aonde você quiser, mas aqui dentro, não. Então, uma coisa que é importante também a gente falar, o Amor Exigente, ela não incentiva, o programa não incentiva o pai a pôr o filho para fora de casa, mas ele incentiva o pai a fazer com que o filho tenha uma escolha, porque a vida ela é feita de escolha, né? Eu tenho que ser responsável pelas escolhas que eu faço. Isso não é falta de amor, pelo contrário, isso é amor exigente, né? Você tem que ser responsável pelas escolhas que você faz. Então, se você está escolhendo usar droga, infelizmente eu não posso fazer nada, porque eu não vou te ajudar nessa escolha que você está fazendo. Agora, se você quiser mudar de vida, você quiser ter qualidade de vida, você pode contar conosco. Não só com a nossa família, você pode contar com a família do Amor Exigente, que tem grupos em todo o Brasil. São mais de 10 mil voluntários, né, que estão trabalhando, a gente está lá acolhendo todas as pessoas, assim como eu também fui acolhido quando cheguei lá. A minha família chegou lá totalmente desestruturada. E todo dia a gente recebe famílias que o casal está se separando por conta desse problema, né? Porque o que acontece? Quando um filho começa a usar droga, o ser humano ele tem a tendência de procurar sempre fora. Então a culpa é da mãe, a mãe que é permissiva demais, ou então o pai, que é muito mole, né? que só traz para casa o dinheiro, e a mãe que é responsável por tudo, né? E o que acontece? Quando um deles é acusado, o outro acaba até dando em separação, porque daí começa a discutir, não, isso ninguém quer se sentir ninguém culpado quer ser. ou responsável. E o programa, ele precisa ser exigente, por quê? Porque a família, o pai e a mãe, eles têm que falar a mesma língua. Então não dá para ficar em cima do muro. Não dá para dizer, não sei, vai lá e fala com a tua mãe que sabe. Não. Cada um tem que exercer o seu papel. Nós temos que falar a mesma língua. Se a sua mãe falou que não, é não. Não é não. Se eu precisar falar 3 vezes a mesma coisa não, é porque o meu não está sendo bem colocado. Eu não estou sendo assertivo, né? Então, eu tenho que aprender a dizer não. É uma das coisas mais difíceis para a mãe, quando ela chega no Amor Exigente, é dizer não. Os primeiros não que ela fala, às vezes, no começo, é tão baixinho que nem ela não ouve.
Ele pede uma coisa, ela não. Pede outra coisa, não. Essa semana mesmo eu estava partilhando com uma amiga minha, ela fala que o dependente químico, às vezes ele é meio cruel, né? Ele é cruel. E isso só acontece com a pessoa que está há muito tempo usando a droga. Eu gosto muito de uma frase de William Shakespeare, que ele fala que, numa peça chamada O Menestrel, ele fala que você tem o direito de sentir raiva, mas você não tem o direito de ser cruel, né? E essa mãe me falava que ela não gostava que o filho dela fosse trabalhar de bicicleta. Então, de manhã cedo, ele já começava a falar, não, hoje só está bom o tempo, eu acho que eu vou de bicicleta. Né? Hoje vai estar bom para andar de bicicleta. Quando chegava meio-dia, ela dizia, tá bom, eu te dou a chave do carro. Mas ele falava isso ele pensava nisso, não era uma frase solta. Ele fazia um terrorismo com essa mulher, né? Assim como muitos filhos, quando vai a mãe, está lá com o coração partido, o filho está internado na comunidade terapêutica, ela vai lá na primeira reinserção social, na primeira visita, visitar ele, com o coração apertado, ele chega com aquele olhar autoritário dizendo, isso aqui não é lugar para mim, se você me ama mesmo de verdade, você me tira daqui. E muitas delas tiram, levam ele embora na primeira reinserção, porque elas ainda não absorveram a proposta. Elas têm amor, mas não têm exigência. Elas têm amor, mas não têm exigência na disciplina. Porque além de ter disciplina, eu preciso ser exigente comigo mesmo, né? Para poder ter exigência e respeito pelo outro. Assim, um pouquinho antes desse processo, mesmo até de uma internação, existem muitos casais que procuram vocês, que estão perdidos, ainda não tomaram nenhuma atitude. E como eles chegam a vocês em primeiro lugar? É através de telefone, e-mail ou por indicação de outras pessoas que já estão no programa? Porque hoje não é compatível a demanda, a quantidade de pessoas que estão sofrendo com seus adictos, com uma pessoa que está bebendo, com um filho que está usando, eles não procuram ajuda, de uma forma geral, porque o número de pessoas que a gente vê em sofrimento é muito maior. Por exemplo, às vezes tem pessoas que chegam no consultório e moram na mesma cidade e falam, eu nunca ouvi falar da sua casa, eu estou há mais de 20 anos numa cidade desse tamanho. E a pessoa nunca ouviu falar e está sofrendo já 10 anos. Então eu pego pessoas que não fizeram nada em 10, 15 anos. Então está aí a veiculação, rádio, televisão, jornal, mas as pessoas não estão ouvindo, não estão vendo essa divulgação. Não é? O próprio Amor Exigente, que é uma coisa assim tão grande, mas é pequeno ao mesmo tempo. Porque tem pessoas que nem ouviram falar. A gente estava até comentando outro dia que eu acho que a gente não tem tanto sucesso porque a gente não cobra nada, porque é de graça, né? Então aquilo que é de graça parece que não tem valor, né? Só que eu estava até comentando, a gente está no mesmo grupo, eu e a Cristina, há 12 anos, na Praça do Carmo. Então toda terça-feira a gente está lá das 8 até as 10 horas. No começo a gente ficava com 10, 15, 20 pessoas, hoje tem 150, 200 pessoas. Então imagina, nesses 12 anos, passou lá umas centenas de milhares de pessoas. Se todas essas pessoas voltassem, hoje nós estávamos fazendo reunião lá no Pacaembu, toda terça-feira. A mesma coisa lá na sua instituição, né? Mas a gente vai lá, quem que está lá? Geralmente é os mesmos. Sim. Os mesmos. Aquelas pessoas que vão a primeira vez, acho que elas pensam assim, não, eu vim no lugar errado. Porque eu vim aqui, ele está dizendo que é eu que tenho que mudar, não o meu filho que está usando droga. Né? Então, às vezes, a pessoa ela não consegue entender que é ela que tem que absorver o programa primeiro, é ela que tem que ter esse entendimento para ela poder passar. Né? Porque é aí que vem a diferença de autoridade e autoritarismo. A autoridade tem a ver com conhecimento. Então, eu vou no grupo buscar esse conhecimento para mim exercer a minha autoridade dentro da minha casa. Porque acontece essa troca de papéis na casa. Às vezes a mãe sai e ela fala para o filho, diz, ó, você que vai comandar aqui. Só que ela está dando o poder para quem não está preparado para aquele poder. Né? Não está preparado para aquilo. E quando eu vou colocar em prática o programa, que eu vou estudar lá, que meus recursos são limitados, que pais e filhos não são iguais, que pai tem que ser pai, não tem que ser amigo do filho, que eu tenho que exercer a minha autoridade de pai,
Aí ele começa a entender. Ele começa a entender que ele começou fazendo errado e agora ainda é tempo, né? Nunca é tarde. A gente sempre acredita que dá tempo de você fazer a diferença na sua vida. Eu falo sempre do meu exemplo, né? O Padre Haroldo, quando ele fala dele, ele sempre pede desculpa, né? Desculpa eu estar falando de mim, mas eu não sou tão humilde assim quanto padre, então eu falo bastante de mim, né? E eu sempre coloco o exemplo que aconteceu na minha vida, né? Hoje eu sou uma pessoa melhor por conta de estar no programa. Eu aprendi a educar meu filho com o programa do Amor Exigente, com a troca de experiência com as mães lá, com o que elas fizeram de errado e principalmente o que elas fizeram de certo, né? Porque cada um, quando entra no programa, ele está num processo. Aquela pessoa que está vindo pela primeira vez, ela está meio em dúvida, está negando, mas tem aquele que já está há mais tempo que vai nos fortalecendo. Ao mesmo tempo que eu estou lá para resolver o problema de comportamento que eu tenho na minha casa, eu também estou trabalhando a prevenção, que eu posso exercer com meu sobrinho, com meu neto, que eu posso exercer na escola. O Amor Exigente tem um programa sensacional de prevenção, né? Um dos primeiros grupos que começou a trabalhar a prevenção, porque não é característica do brasileiro fazer prevenção. Fazer prevenção. Então a gente vai no médico quando a gente está doente. Verdade. Quando que a gente deveria ir no médico antes de adoecer, né? Então, quando a gente percebe que tem essa informação, como você estava colocando, que é tão importante, que é fundamental na família, na sociedade, e que a sociedade não se percebe disso, né? Porque isso não dá ibope. Quantos programas a gente vê na televisão que trata a solução dos problemas da família, a não ser o seu e mais 3, 4 aí, que geralmente ela tem um cunho religioso também, né? Então, o Amor Exigente é feito de 4 pilares. 12 princípios éticos, 12 princípios básicos, espiritualidade e responsabilidade social. Porque a partir do momento que eu estou ganhando alguma coisa que foi me dado de graça pela sociedade, pelo Amor Exigente, pela instituição Cláudia Manso, eu também seria muita injustiça ter acontecido tudo isso na minha vida e eu ficar em casa assistindo a novela. Então eu vou para o grupo, eu falo daquilo que foi bom para mim, que está sendo bom, e a gente vai partilhando, cada um partilha aquilo que tem de melhor. Sem dúvida, mas, por exemplo, que nem o Amor Exigente, a gente esteve agora há pouco tempo nessa convenção internacional, fantástico, eu nunca vi tantos casais reunidos com uma reciprocidade de afetos tão grande quanto esse grupo, só em filme, não é? Ou naquelas primeiras reuniões de AA, que eles conseguiam colocar no estádio 4, 5, 6, 8 mil pessoas dependentes. Isso estou falando em 1940, há 70, 60 anos atrás, 70. Eles faziam essas assembleias, essas convenções internacionais que vinham representantes e ainda continuam fazendo. Mas eu vejo assim que o governo gasta tanto dinheiro, às vezes com projetos, programas políticos para a prevenção ou políticas governamentais, mais governamentais, de políticas para dependentes de todos. Hoje nós temos, para todos que fogem um pouquinho da normalidade, os seus defensores que correm pelos seus direitos, quer ser na empresa, quer ser na educação, quer ser de direito civil, maravilha. Mas eu acredito que o governo poderia colocar propagandas com trechos e mais ilustrativos. Quando você vê na mídia, assim, certos canais que têm a maior preferência, ou do povo, canais do povo, que colocam um trechinho numa novela, há uma procura, há uma divulgação. Então, eu acredito que deveria existir uma consciência daqueles que estão hoje, autores, mostrar mais a realidade. A realidade não é tão fantasiosa, tão mentirosa como mostram. Não está diante de um modelo de uma sociedade doente, onde que o problema do álcool e das drogas está em todas as famílias. Se explora muito pouquinho, explora muito a sexualidade, a sensualidade e não chega nos pontos agravantes. Nós estávamos até comentando a respeito disso, a mídia quando aborda na novela, ela aborda aquilo que dá ibope, que é a doença, né? Aquilo que a gente vê todo dia, a pessoa jogada na rua, né? A gente vai em São Paulo, lá na Cracolândia, toda essa questão. E parece que esse indivíduo ele não tem família.
Isso, e tem. Ele tem, e a família que tem que ser cuidada. E aí que entraria. Aí que entraria. Né? E é esse o assunto que nós estamos colocando. Então, se essa família ela tem essa consciência que ela precisa melhorar para recuperar, para resgatar esse indivíduo, porque a gente acredita que aquele ser que está lá, que foi desumanizado pela droga, ele tem recuperação. O senhor sabe, o senhor trabalha com isso, né? A instituição ela é parceira do Amor Exigente, né? A gente faz esse trabalho junto, paralelo. Então a gente está trabalhando tanto com o doente quanto com a família. E às vezes a família precisa mais de cuidados do que o próprio dependente. Sem dúvida. Porque tem mais 3, 4, tem crianças pequenas lá que amanhã ou depois vão... Né? Então a gente fazendo isso, mas eu penso que hoje até melhorou. Né? O senhor sabe muito bem que a gente começou esse trabalho há muitos anos atrás. Né? A minha mãe já frequenta o grupo de Amor Exigente há 20 anos. Antigamente não tinha grupos de apoio. Né? Hoje não, hoje a gente sabe que tem grupo para tudo quanto é dificuldade. Né? E essas pessoas hoje, o que dá resultado é o boca a boca. A pessoa vai lá e faz bem para ela, daí ela vai falar com o pastor da igreja. Então, o líder de Amor Exigente é uma pessoa que está intimamente ligada com a sociedade. Então, é uma pessoa que ele faz essa responsabilidade social, que deveria ser feita pelos políticos, que deveria ser feito pela mídia. Né? Sem dúvida. Hoje, até, eles estão tendo por conta desse absurdo que a gente está vendo, do crack, dessa droga nova que apareceu aí, que... O crack, ela está em absoluto, está em evidência. Hoje tomou conta. Mas só que o álcool ainda é a pior droga que tem. A droga que está dentro das famílias, a droga que está dentro da geladeira na sua casa, você que está nos assistindo, abre a geladeira e vê o que tem aí. Dá uma olhada na sala, lá naquele barzinho que tem na sala. Isso é bom ou é ruim para a sua família? Se questione, né? Faça esse questionamento. Isso é um valor que eu estou dando para o meu filho? Né? Onde já se viu, lógico que é um problema que nós temos que é social. A droga é um problema social, mas eu tenho que ter essa convicção. Hoje, nós não temos mais problema com informação. Nós temos a internet, a televisão, a gente está entrando na casa de centenas de milhares de pessoas. Né? Então, essas pessoas que têm dificuldade, que conhecem alguém, encaminhem para a instituição Cadiamans, encaminhem para o grupo de Amor Exigente, encaminhem para a igreja, que essas pessoas sabem que a gente existe, sabem o trabalho que a gente faz. Mas por que as pessoas... Você acredita que o que está dificultando as pessoas ficarem num programa? Por exemplo, como você falou, passa-se tantos, mas são tão poucos os que ficam. Eu acho que é a exigência, é a falta de amor próprio. As pessoas elas se contentam com migalhas, com muito pouco. Hoje a gente vive uma sociedade que é do ter e não do ser melhor, do ser um bom pai e assim por diante. Porque essas pessoas que vão no grupo e não perseveram é porque elas não têm essa exigência com elas mesmas, a disciplina com elas mesmas. A maioria das famílias que tem um dependente químico em casa, só o fato dele parar de usar droga já é uma grande coisa, é um êxito. Só que isso é só o começo, a gente sabe disso. Porque ela tem que mudar, é o comportamento dela. Ou seja, o dependente não tem nem o modelo da própria família, porque não perseveram. Não tem. Não exigem delas próprias, porque elas exigem do outro, mas dela mesmo não. Dela mesmo não. Concordo. Porque a própria família, por exemplo, eu uso sempre como exemplo a minha. Porque todo mundo sabe do problema que eu tenho. Eu não posso beber, eu não posso... Né? Eu sou um dependente de recuperação. Todos eles sabem do problema que eu tive. Eu bati o meu carro, tive um acidente, eu bati num poste a 180 km por hora. Só o fato de eu estar aqui hoje é um milagre. Né? Por isso que eu falo, eu sou um missionário do Amor Exigente, né? Porque foi me dada essa missão, não é por acaso que eu estou aqui. E todo mundo sabe do problema que eu tenho. Só que a gente vai num churrasco, vai numa festa, eles que sabem a problemática, que viveram junto. Ah, mas você não vai tomar uma cerveja? Olha, não é só uma cerveja, já faz 12 anos que você... né? Ou só um vinho, como que... Esquece. Dá vontade de falar, olha que eu tomo, você esqueceu meu passado. Quer que eu volte a ser aquele monstrinho lá que tinha medo? Mas ele esquece, porque não está vivendo. Né? Não está vivendo. O meu sogro, ele fala para mim, mas você precisa mesmo ir no Amor Exigente todo esse tempo? Eu digo, não, é bom para mim. Diz, se é bom, então vai, né? Mas eu acho que já está bom, 12 anos já está ótimo, né? Pode acreditar. Olha,
É assim, Carlos, o nosso bate-papo está fantástico. Eu sei que você tem tantas coisas que poderiam ser exploradas. Com certeza eu vou te convidar novamente, viu? Porque é tão pouquinho, mas então eu preciso que você passe uma mensagem legal para as famílias, assim, legal para a família, para o filho, para que eles entendam um pouco melhor. Por favor. Então, você que está em casa, venha conhecer esse programa de Amor Exigente. Esse programa é fantástico, esse programa mudou a minha vida. Eu tenho assistido esse milagre todo dia, toda semana, pessoas se renovando, pessoas resgatando a família, o filho, resgatando o casamento. Porque o programa do Amor Exigente, ele é um programa que trata o relacionamento, né? Então, se você tem problema de relacionamento na sua família, por favor, dê essa chance para você. Venha nos visitar, que nós estamos à sua disposição. E maiores informações você pode entrar no site do Amor Exigente, que é www.amorexigente.org.br. Lá você vai ter todos os endereços, todos os grupos de todo o Brasil. E nós estamos à sua disposição. Na terça-feira eu estou na Praça do Carmo, mas nós temos grupo em todo o ABC, no Mauá, Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano, né? Falamos em escolas, falamos em clube de mães, curso de casais, curso de noivos, falamos para escolas. Onde você precisar, nós estamos à disposição. Assim, o programa, como você falou, não é necessariamente só para dependentes, para as pessoas que estão tendo dificuldade de serem até mais disciplinados, com certas compulsões, com inúmeras dificuldades, não é verdade? Com certeza. Não é? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho problema de álcool, mas está difícil o envolvimento com o esposo, com os filhos, também dá essa facilidade no trato. Com certeza, porque o programa de Amor Exigente, eu gosto muito de uma frase que a minha irmã fala. A gente vai no Amor Exigente para escutar, para ouvir tudo aquilo que a gente já sabe, mas não coloca em prática, né? Então, é uma coisa que nós vamos lá para fazer uma releitura. É o óbvio passado a limpo, né? É aquilo que já tem dentro de você. Então, é um programa que na minha visão, é um programa espiritual, né? Eu vou lá, mesmo que eu não tenha o problema, aquilo chega em mim, me atravessa como algo novo, né? Eu saio de lá uma pessoa diferente. Eu saio de lá sempre melhor do que eu cheguei, né? Tá certo, Carlos. Olha, nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que você, telespectador, gostou muito dessa entrevista com o Carlos Kugert. Isso. Muito bom. Então, e fala para vocês que a nossa casa, a Instituição Claudemôncio, também dá apoio a codependentes, a dependentes, alguma coisa muito parecida ao Amor Exigente. Como ele disse, é um trabalho em comum. Dizer a vocês que esse programa também tem apoio do programa de voluntariado do canal Net Cidade, da Igreja Batista Betel, também do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda esses ornamentos todas as semanas, e da nossa amiga Ângela, do Trajes a Rigor, da Rua Piauí 999. E você que está nos assistindo, se tiver um tema de qualquer parte do nosso país, envie para nós, mande seu tematista, teremos o maior prazer em recebê-lo. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Existe uma voz que sempre me diz o que fazer, por onde andar aqui. Eu sempre escuto essa voz me falar qual o caminho certo para trilhar. Existe uma voz que sempre me diz o que fazer, por onde andar aqui. Eu sempre escuto essa voz me falar qual o caminho certo para trilhar. Espírito de Deus, Consolador Deus, vê se existe em mim pecado contra ti. Purifica minha vida, queima dentro de mim o que fere a ti. Com teu fogo faz de novo este vaso, Senhor, para o teu louvor. Purifica minha vida, queima
fogo, faz de novo este vaso, Senhor, para o teu louvor, teu louvor. Existe uma voz que sempre me diz o que fazer, por onde andar aqui. Eu sempre escuto essa voz me falar qual o caminho certo para trilhar. Espírito de Deus, Consolador Deus, vê se existe em mim pecado contra ti. Purifica minha vida, queima dentro de mim o que fere a ti. Com teu fogo, faz de novo este vaso, Senhor, para o teu